Feche os olhos aí. Querido Espírito Santo, que o Senhor venha com graça sobre nós, que todo levante espiritual, que toda resistência do inferno caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus. Querido Espírito Santo de Deus. Aquieta sua alma agora. Aquiete sua alma agora. Aquiete a sua alma para ouvir a voz de Deus. Aquiete a sua alma para ouvir o Espírito Santo de Deus. Para ouvir a palavra eterna de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos hoje entender. Na primeira mensagem eu falei um pouco sobre o que é unidade, embora a gente vá aprofundar isso ainda um pouquinho, hoje inclusive. Mas a gente precisa entender que o lugar, a direção em que Satanás ele tem trabalhado de maneira incansável para manter-nos separados, para desestruturar a igreja e manter a igreja inoperante, fazer com que a igreja ela não tenha poder para avançar, poder sobre os principados, potestades, sobre demônios, sobre enfermidades, tem sido a divisão. Porque Deus, ele precisa de um ambiente de unidade para se manifestar. E qual tem sido? Então, aleluia. Deus está começando a fazer a obra já aí, ó. Tá vendo? O Espírito Santo está aí. E aí, aonde basicamente tem sido as nossas guerras? Com os outros, com as pessoas. Isso não é à toa. Na verdade, se a gente for olhar Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, ou analisar um pouquinho antes, versículo 19, quando ele vai falar de obras da carne, mais da metade das obras da carne tem relação com o meu irmão. Tem a ver com da forma como me relacionam. Porque se tem um lugar onde Satanás ele tem atuado, é nos relacionamentos, é nos manter separados, nos manter distantes uns dos outros, nos mantermos magoados com as pessoas, nos mantermos, rancorosos, com raiz de amargura no coração. Esse é o plano do diabo. Eu já começo dizendo, se você chegou aqui dessa forma, magoado com gente, magoado com seus irmãos, magoado com seus familiares, magoado com o seu pastor, magoado com os seus líderes, eu já convido você, libere perdão. Libere perdão. Perdão é a arma dos fortes. Aliás, é a arma dos crentes. Quando eu li uma frase em algum lugar, que quando a gente perdoa, a gente é livre. Quando um crente perdoa, ele é livre. E o crente que não perdoa, ele nem existe. Não existe crente que não perdoa. Não existe crente que não libera, não. Cristão que não libera perdão não é cristão. Ele nem entendeu a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é o perdão de Deus para nós. E se nós temos que refleti-lo, é o nosso perdão para os outros. Por isso, nessa noite, eu quero falar de algo chamado a Síndrome de Caim. Alguém já deve ter ouvido falar da Síndrome de Caim. Se você não ouviu, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Vocês conhecem a história, mas eu vou ler, porque pode ser que alguém não a conheça. Gênesis 4, do versículo 1 em diante. Quem achou diz amém. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem.
voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim com a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Preste atenção que está dentro de um contexto de relação. Ele está com raiva do seu irmão. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Aleluia. Embora eu tenha tanta coisa para falar desse texto, eu pudesse falar tanta coisa, eu vou me ater ao versículo 9. Mas deixa eu só fazer uns adendozinhos aqui sobre o texto. Abel vai lá, faz o seu melhor para Deus. Caim, tendo o mesmo poder de decisão, decide não fazê-lo. E passa então a ter raiva do irmão que decidiu dar o melhor. Te parece familiar essa história? Te parece familiar quando o irmão chega na igreja, ele começa a dar o melhor dele, o Abel que há em você se levanta e diz assim: olha, tu quer puxar saco, quer aparecer. O Caim que há em você, desculpa, obrigado, muito obrigado. O Caim que há em você, porque o Abel que está no seu irmão está surgindo, mas o Caim que há em você começa a ficar com raiva do Abel sem qualquer motivo, só porque ele decidiu dar o melhor dele, só porque ele decidiu ser excelente no que faz. Porque para o Caim não basta ele ser ruim, ele quer que todo mundo seja ruim com ele, ele quer que todo mundo se nivele por baixo com ele. Porque se não fizer, é porque essa pessoa quer se aparecer, é porque ele olha para o outro como um concorrente. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Não é. As pessoas hoje, e aí elas começam a desenvolver, aliás, elas começam a expressar no seu comportamento a síndrome de Caim. Que é: cadê teu irmão, Caim? Por acaso eu tenho responsabilidade com meu irmão? Por acaso sou o tutor dele, sou o cuidador dele? Eu tenho alguma responsabilidade com ele? E esse aqui é o ponto da questão que tem quebrado a unidade da igreja. As pessoas, hoje em dia, os crentes, eles não se veem mais como responsáveis pelos seus irmãos. Eles acham que eles podem viver a vida como querem, do jeito que querem, da forma que querem, sem se importar com a consciência alheia. Só que este irmão que pensa assim, ele tem falhado em entender as Escrituras. Porque se tem algo que é muito fundamental nas Escrituras, é o cuidado que eu devo ter com meu irmão. Quando Paulo vai discutir com a igreja de Coríntios sobre a gente deve comer carne, a gente deve guardar tais dias, aí Paulo diz assim: olha, querido, a questão aqui é o seguinte: guarde a consciência do seu irmão. Se você acha que você pode comer tal coisa, mas isso fere o teu irmão, então cuida dele, e não come carne. Para de fazer algo que vai fazer alguém tropeçar. Para de fazer algo que vai fazer alguém se escandalizar. Cuida do teu irmão. Mas a síndrome de Caim, ela desenvolve esse senso de individualismo. Eu não sou responsável por ninguém. E nós precisamos romper com esse espírito no nosso coração. E precisamos começar a desenvolver no nosso coração um espírito bíblico.
semelhante ao de Jesus, porque Jesus não veio servir, veio ser servido, não veio ser servido, ele veio servir. Ele veio pensando no outro, ele veio com um espírito de humildade. Para isso eu quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 2, para a gente ver essa verdade. Enquanto o Caim, ele não está nem aí. E tem gente que acha que isso é legal. Eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Ele precisa ler Paulo dizendo aos Coríntios: olha, no que depender de você, faça de tudo para agradar o seu irmão, naquilo que é bom para a edificação dele. Isso é cuidado com o outro. Isso é cuidado com o outro. Mas todas as vezes que uma situação surge, nós somos automaticamente levados a fazer algo que nos preserve. Orgulho, soberba, individualismo. Olha a lição que Paulo nos dá quando fala aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ou seja, se o nosso ambiente ele tem sido espiritual e ele tem crescido e ele tem desenvolvido nas virtudes espirituais, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E aí ele então começa, aqui primeiramente, vamos entender, ele está dizendo, olha, se a gente está crescendo em Deus, se o ambiente é espiritual, completa minha alegria, começando a pensar em unidade. A partir do versículo seguinte, é como se ele estivesse descrevendo como essa unidade deve ser. E ele começa com a primeira coisa: nada façam por ambição egoísta. Sabe o que é maravilhoso da palavra original de ambição egoísta? É que ela é uma palavra que ela vai de encontro com o amor próprio. Eu amei, eu estava estudando, e aí quando eu li isso, aí eu fui lá no original, né? Aí você pergunta assim: pastor, como é que o senhor vê o original grego? Eu vou dizer para você, é a Bíblia Strong, um aplicativo maravilhoso. Você vai lá, tem toda a Bíblia no original. Eu fui lá, e aí eu quero ler para você o que significa ambição egoísta. Ele diz o seguinte: Paulo exorta ser um em Cristo, não colocando-se acima ou sendo egoísta. Fala contra ter amor próprio. Essa palavra que é eritheia, ela está dizendo, é uma afronta, é um confronto ao amor próprio. Querido, você sabe que eu sou um ferrenho opositor do amor próprio, porque eu acredito que ele afronta o Evangelho, ele afronta o amor de Deus, ele afronta as verdades bíblicas, ele nos conduz para esse lugar de egoísmo, de individualismo, o amor próprio. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Volto a dizer, isso não é endosso para você se amar, é uma constatação. Deus está dizendo, você já se ama, agora ame os outros como você se ama. Na verdade, é uma mudança de direção do foco do seu amor, que não seja só para você, que seja para outros. E aí Paulo está dizendo, nada façam por amor próprio. Agora, vamos para a prática? Eu vou usar um exemplo aqui, eu peço permissão dos casados para fazer isso, porque eu quero aplicar dentro do casamento, isso é muito mais comum. Isso é comum tanto para homem quanto para mulher, embora aconteça mais frequentemente com mulher. Eu sempre que eu recebo um casal para aconselhamento que está tendo problema no seu casamento, é muito comum ver a esposa querendo a transformação do marido, ou ver o marido querendo a transformação da esposa. É muito comum ver isso. O que não é comum de ver é as pessoas querendo isso pela motivação certa. Não é comum.
Presta atenção. Olhe para cá. Não perca o fio da meada, não. As pessoas, elas chegam nos seus casamentos e elas querem demais. Talvez você esteja assim aqui. Eu quero a transformação do meu marido. Só que, via de regra, a motivação não é amor pelo cônjuge. Via de regra, a pessoa está pensando em si mesma. É por isso que muitas mulheres que, ao mesmo tempo, elas querem a transformação dos seus maridos, elas não conseguem agir com sabedoria. É por isso que muitos homens que querem a transformação das suas esposas, eles não conseguem ser sábios no trato, gentis no trato com ela. Porque na verdade eles não estão pensando no outro. Porque se eles estivessem pensando no outro, eles dariam o melhor de si, mas eles só cobram. Você percebe como a gente é capaz de criar uma capa espiritual e dizer assim: não, é porque eu quero que ele se converta, é porque eu quero que ele seja salvo. Não, você quer ser feliz, é diferente. Você não quer a salvação dele, porque se quisesse, você ia dar testemunho da glória de Deus, você ia suportar as afrontas, você ia calar, você ia abençoar, você ia orar. Então é muito comum pegar coisas boas e fazer por amor próprio. É por isso que a unidade muitas vezes não se estabelece no casamento aqui, assim como não se estabelece em nenhum outro lugar. Porque tudo que eu faço, muitas vezes pode até ter uma aparência de justiça, mas no final a motivação é o amor próprio. É você pensando em você e usando a Bíblia para isso, o que é pior. Usando Deus como argumento para conseguir o que você quer. Você não está dando nada, você só está exigindo. Não está dando nada de Deus, não está saindo nada de Deus, mas está exigindo. Eu quero mudança, eu quero transformação. O que é isso senão ambição egoísta? Que a gente escolhe as pessoas com quem a gente vai se relacionar na igreja por aquilo que ela pode nos dar de volta. Que a gente muitas vezes no nosso interior, camuflado, gente, eu estou estudando, vocês sabem que eu estou estudando psicologia, essa semana eu estava estudando Freud. Freud tem um conceito muito curioso. Sabe aquela história de que assim, ó, que toda brincadeira tem um fundo de verdade? Quem já ouviu falar dessa história aí? Então, Freud diz que é assim mesmo. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Por quê? Freud diz o seguinte: existem alguns desejos reprimidos dentro da gente, que a gente sabe que moralmente eles são errados. Então como é que a gente faz para botar para fora toda a repressão? A gente brinca. A gente dá uma embalagem bonitinha que seja menos ofensiva e mais aceito socialmente. Então eu vou lá e libero uma brincadeirazinha, muitas vezes imoral, falando mal do outro, dizendo é brincadeira. Aquilo ali está reprimido dentro. Está reprimido. E aí a pessoa fala e usa a brincadeira como um desculpa. Então, muitas vezes a gente está acalentando coisas no nosso coração. E nesse aspecto, embora eu discorde de Freud em muita coisa que eu já tenho estudado a respeito dele, eu concordo nesse aspecto. Muitas vezes a gente está colocando um sorriso aqui e desprezando o irmão. Por quê? Porque ele não pode dar nada para a gente em troca. Sua capacidade de se relacionar com alguém que ao seu ver não vai te dar nada em troca define o teu caráter. Define que tipo de vida, que tipo de relação você tem com Deus e que tipo de relação você quer ter com a igreja. Você está entendendo? Quem está entendendo isso? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então Paulo está dizendo assim: querido, completem minha alegria sendo um, e nada façam por ambição egoísta. Eu quero dar um segundo significado do que é a ambição egoísta. Antes do Novo Testamento, esta palavra era encontrada somente em Aristóteles, onde denota uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. É quando eu distorço os fatos a respeito do outro para que eu me encontre numa posição confortável ou de benefício. Precisamos deixar de ser assim. Isso não é cristão. Isso não vem de Deus. Essa não é a vontade do Senhor para nós. Precisamos deixar de fazer as coisas por amor próprio, por ambição egoísta, para querer sempre ter de volta
A essência do evangelho é dar, querido. Quando nós nos tornamos doadores ao invés apenas de receptores, nós estamos sendo tocados de fato pelo evangelho. Por que muitas vezes a unidade falha em acontecer? É porque você chega aqui nesses lugares, você chega na igreja e tudo que você quer é receber. E eu até entendo que um irmão que acabou de chegar na igreja, ele converteu agora, é um novo convertido, ele esteja na fase de receptor. Afinal de contas, a Bíblia compara ele a uma criança. E uma criança, ela é receptora por natureza. Ela é receptora por natureza. Então ela só recebe. Agora, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo nossa responsabilidade de doar, de dar, não somente de receber, ambição egoísta. Eu quero atenção, todo mundo tem que falar comigo, todo mundo tem que me amar, eu tenho que ser importante para todo mundo. Não, meu irmão, considere, olha, eu vou já chegar lá. Não faça nada por ambição egoísta ou vaidade. Olha aqui, a segunda parte. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso é unidade. Sabe quando é que nós vamos ser um? É quando você parar de achar que você é mais importante que os outros e começar a atribuir o valor que você atribui a você aos outros. Agora, você pode pensar assim, isso no teu ego. Isso deve ser uma facada, né? Mas como assim? Primeiro que isso é cristianismo puro e simples. Cristianismo puro e simples. Dói. É fácil? Não é, mas é cristianismo puro e simples. A gente vai ter que se submeter a situações que nós não gostaríamos? Vamos, mas é cristianismo puro e simples. Mas aqui tem um segredo maravilhoso. Que é no reino de Deus, presta atenção, no reino de Deus, tudo aquilo que você abre mão, volta para você. Toda atenção que você abre de mão, volta para você. Tudo aquilo, toda carência que você abre de mão, todo desejo que você abre de mão, Deus ele vai lá e ele supre isso. Você percebe desde Abraão isso, quando ele abre mão de Isaac, e Isaac volta para ele. Porque tudo aquilo que você renuncia no reino, Deus, Ele traz de volta, santificado, purificado, abençoado, melhorado. Dá e dá-se-vos-á, medida boa, recalcada, sacudida, transbordantemente te darão. Então você precisa abrir mão desse senso egoísta, de querer ser sempre o melhor, o mais importante, o ser considerado o centro das atenções. Você tem que passar a dar isso para os outros. Sabe o que vai acontecer? Isso vai voltar para você. Aqui no exemplo de Filipenses 2, eu vou ler, eu não vou nem dizer. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Unidade é quando você para de olhar só para você e passa a cuidar das coisas dos outros. E aí você pergunta assim, pastor, se eu cuidar das coisas dos outros, quem cuida das minhas coisas? Deus. Agora você me pergunta assim, isso aqui é fé. Se você não crê, isso é fé. Para viver isso precisa ter fé. Você precisa acreditar no que está escrito aqui. Mas agora eu vou mostrar para você que tudo aquilo que você abre mão, volta para você. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Preste atenção. Por isso o quê? Tudo aquilo que eu falei anteriormente. Por isso, porque ele não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria apegar-se. Por ele ter feito de si mesmo um homem, por ele ter se humilhado como homem, por esses motivos, tudo aquilo que ele abriu mão, voltou para ele, redimido em Deus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Tudo que você abre de mão para Deus, Ele te devolve redimido, abençoado, consagrado, em autoridade, querido. Jesus veio e disse assim,
não sou Deus. Não irei requerer minha posição de Deus. Não, ele não disse que não era Deus, tá? Ele disse, eu não vou requerer a honra disso. Abriu mão, se humilhou. Deus fez o quê? Pois a partir desse momento que você fez isso, eu te dou a autoridade, o nome que está acima de todo o nome. A autoridade volta para ele. E ele diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muita gente aqui não tem recebido nada de Deus, é porque não tem capacidade de renúncia. Pessoas que têm uma capacidade de renúncia muito pequena. Porque ambição egoísta. Quanto mais egoísta você é, menos condição de renunciar você tem. Quanto mais egoísta e quanto mais você pensa em você, isso diminui drasticamente sua capacidade de renunciar. À medida que você então passa a viver em função dos outros, a capacidade de renunciar aumenta. E a honra que vem sobre você é proporcional a essa renúncia. Se você quer a honra de Deus, você precisa aprender a renunciar. Quando você está entendendo, diga amém. Se você quer receber honra, autoridade, você precisa primeiro, querido, entenda, antes de um trono e de uma coroa de glória, existe uma cruz e uma coroa de espinhos para você. Que você tem que abraçar. Que você tem que abraçar e dizer, eu não vou pular o processo, eu não vou me negar a isso, eu vou me submeter aos processos de Deus, de ser transformado no meu interior, vou me conectar com meus irmãos e me tornar um com eles. Abre em Tiago capítulo 3, versículo 14. Tiago usa a mesma palavra de ambição egoísta. Tiago 3, 14. Eu vou finalizar nesse texto. Contudo, se vocês abrigam no coração, eu falei isso no começo, se vocês acalentam no coração, guardam no coração, abrigam no coração, eu quero dizer que isso vai se manifestar em algum momento. Naqueles momentos onde você diz, não, cada um com seu problema, não, eu não quero saber, eu não sou responsável pelo meu irmão, é problema dele, eu não vou me envolver. Você não considera, você não para e considera os interesses dos outros, apenas os seus interesses. E aí ele diz, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, amor próprio, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Ouça isso aqui, versículo 15. Este tipo de sabedoria, entre aspas, na minha Bíblia está, não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Imagina uma igreja completamente fragmentada, separada, dividida, cada um pelos seus próprios sentimentos, desejos e vontades. Toda espécie de mal está nessa igreja. Eu queria mostrar para você a sua responsabilidade como cristão. Eu não sei, isso me causa um temor. Eu não sei o que isso causa em você. Talvez para você seja indiferente, mas é muito difícil alguém que tem uma visão espiritual ficar indiferente diante disso aqui. Entenda que todo o seu egoísmo, que todo o seu amor próprio, que toda a sua decisão de se isolar, de não querer se relacionar, de não abrir o seu coração, de não perdoar as pessoas, desenvolve este tipo de ambiente. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Provérbios capítulo 18, versículo 1, aquele que se isola, busca os seus próprios interesses e não age com sabedoria. Como é que você está, irmão, nos seus relacionamentos? Egoísta?
Sabe aquele irmão que disse assim: a partir de agora só vou cuidar de mim, não quero mais saber dos outros, já fiz demais para os outros. Tem gente que é assim, né? Ela era boa demais, essa pessoa, agora ela disse: não quero mais saber de ninguém. Quero mais saber de ninguém. Por isso Paulo ensinou assim, ó: me fiz livre de todos, para poder servir a todos. Porque ele nunca dependeu da opinião dos outros para ele fazer o que fazia. Ele sempre fez por Deus. Então ele não dependia da aprovação, assim como a aprovação das pessoas não o motivava a fazer mais, a reprovação das pessoas ou o não reconhecimento das pessoas não o desanimava a continuar fazendo. Porque ele tinha uma motivação muito bem definida: Cristo. Cristo. E todas as igrejas em que ele ia, ele pedia: sejam um. Esse é um ambiente para que a glória de Deus venha. Esse é um ambiente para que a atmosfera espiritual adequada para o milagre ela se forme. Esse é o ambiente, unidade. Então saia desse lugar da síndrome de Caim, onde você jura que você está sendo espiritual, quando você diz: cada um com seus problemas. Tem gente que não está liderando aqui porque tem síndrome de Caim, porque pensa assim: já tenho meus problemas demais, vou cuidar dos problemas dos outros, como se fosse liderar, fosse a única e exclusivamente lidar com o problema dos outros. Não é, querido, é ativar pessoas, é ativar dons, é direcionar pessoas, é apontar flecha, meu irmão. Liderar é isso. Liderar é fazer a diferença na vida das pessoas, é ver as pessoas muitas vezes se afundando e você ser o braço estendido que elas precisam. Que você muitas vezes pediu e Deus mandou, agora é o seu braço que Deus quer usar. Está entendendo? É o seu. Mas você está no lugar de ambição egoísta, amor próprio. Você acorda de manhã pensando: o que é melhor para mim? Você come pensando: o que é melhor para mim? Seus negócios, quando você faz: o que é melhor para mim? Como é que eu tiro proveito dos outros? Qual é o melhor negócio? Como é que eu engano os outros? Isso não é evangelho. Isso é natural e demoníaco. Tiago disse isso. É natural do homem e é demoníaco. Saia desse lugar em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite.